Olá, seja bem-vindo ao capítulo 2 do livro de Economia e Finanças. Por meio das ciências econômicas, nós buscamos compreender as relações entre o uso dos recursos de produção, sua disponibilização, os preços que os produtos produzidos alcançam no mercado, as necessidades de quem consome e o lucro de quem produz. Essas condições explicam os movimentos da oferta e da demanda que se associam a outros conceitos, como a escassez, quando observada pelo lado de quem produz, na falta de recursos econômicos, às vezes provocada pelas condições climáticas, dos custos de produção que impactam o acúmulo de capital e, quando observada pelo lado de quem consome, na restrição de trabalho e baixa renda. A demanda e a oferta são movimentos que o mercado apresenta naturalmente e esses movimentos evoluem de maneira antagônica. A economia busca entendê-los por meio de padrões, pois isso permite antever situações futuras que possam impactar o consumo ou a produção. Esses conceitos básicos serão apresentados neste capítulo, cujo objetivo é despertar sua curiosidade para o funcionamento das estruturas de mercado. Duas condições se juntam para estabelecer o problema básico de estudo da economia e explicam por que todas as pessoas não podem ter tudo o que desejam. As necessidades materiais das pessoas são ilimitadas. Por necessidades materiais ilimitadas, entende-se a busca contínua das pessoas por bens tangíveis ou serviços intangíveis, com o objetivo de atenderem às suas necessidades básicas ou suas necessidades superiores. As necessidades básicas referem-se à utilidade e são fundamentalmente fisiológicas, como alimentação, vestuário e moradia. Os bens demandados por essa camada de necessidades são os bens necessários. As necessidades associadas à satisfação, como, por exemplo, conforto, são atendidas por bens e serviços definidos como bens superiores. Ou então bens de luxo, que podem ser joias, mansões, aviões, carros de esporte. A segunda condição é que os recursos econômicos são escassos e a escassez dos recursos econômicos limita o atendimento às necessidades humanas, que a princípio são ilimitadas. Então, mesmo que um grupo de pessoas tenha todas as suas necessidades satisfeitas, isso não significa que o desejo de todas as pessoas por bens e serviços pode ser completamente satisfeito. A escassez é um sério problema. Os produtos que consumimos são escassos porque os meios de produção também são escassos. Então, a todo momento, o ser humano deve decidir o que consumir e o que produzir, já que não dá para consumir e produzir tudo. As escolhas, a princípio, são racionais, e cada indivíduo escolhe o que consumir prioritariamente, considerando a sua renda. Na verdade, a renda é composta por dois segmentos: orçamento e poupança. O orçamento é a parte da renda que destinamos às aquisições e ele sempre é totalmente gasto. Não importa se é hoje ou se você vai guardar para gastar depois. O que importa é que ele será gasto. Já a poupança é a parte da renda que não é destinada ao gasto, pois ela vai constituir uma reserva que pode ser compulsória, obrigatória, para sustentar a pessoa no momento em que ela não tiver renda proveniente do trabalho, ou seja, depois que se aposentar. Dentro dessa limitante de renda, ou melhor, de orçamento, cada um escolhe o que consumir, considerando a utilidade e a satisfação que o consumo daquele bem lhe trará. Nessa lógica, as escolhas são limitadas inicialmente pelo orçamento e as opções possíveis são escolhidas buscando maximizar a utilidade e a satisfação que o bem ou serviço pode proporcionar. Bom, se é possível escolher, então existem várias alternativas.
mas apenas uma possibilidade. Se você tem dinheiro apenas para comprar laranja ou maçã, a escolha por maçã fará com que você tenha que desistir da compra de laranja, certo? Então, a maçã representa a oportunidade de compra e a laranja representa o custo de oportunidade, ou seja, o custo pela aquisição da maçã, entendeu? Você incorrerá em um custo na compra de maçã, que é se privar de adquirir laranja. O resultado da escolha atende determinados requisitos pessoais que são ponderados pelo consumidor, e essa ponderação é subjetiva e às vezes conflituosa. Esse processo mental que conduz à escolha é denominado trade-off, ou seja, é troca que se faz. As restrições provocadas pela escassez provocam a alteração de preços no mercado. Tudo que é caro é raro. Quando se trata dos meios de produção serem raros, por exemplo, a matéria-prima, se ela for cara, os custos de produção subirão e, logicamente, os preços de produto acabado também. Mas os preços não são iguais em todo o mercado. Eles se mantêm entre um valor mínimo e um valor máximo, que representa um intervalo onde todas as hipóteses de preço representam, pelo lado de quem oferta, o valor necessário para que ele continue ofertando e, pelo lado da demanda, o valor que cabe no orçamento. Por exemplo, vamos pensar em molho de tomate. Existem muitos supermercados que vendem molhos de tomate de diversas marcas. Para a maioria das pessoas, esses molhos são relativamente iguais quanto à qualidade. Então, a opção é pagar pelo mais barato. Se você fizer um levantamento nos mercados da sua cidade, vai ver que existe uma variação dos preços desse produto. Por exemplo, as marcas A e B, que são vendidas nos supermercados 1 e 2, possuem preços diferentes. No gráfico, dá para ver que o preço do molho B no supermercado 2 é mais elevado do que o molho A no supermercado 1, correto? Essa diferença existe entre os dois preços e representa um valor marginal adicionado pelo supermercado 2 comparativamente ao mesmo produto no supermercado 1. Marginal significa extra, adicional, e pode ser considerado como a variação de um nível de investimento ou satisfação. Por exemplo, considerando que o molho de tomate industrializado não difere em suas características econômicas, afinal, molho é molho, então é possível encontrar diversas variações de preços do mesmo produto nos mercados. A escolha racional pressupõe que o consumidor deseje poupar o valor marginal comprando o molho no supermercado 1. Mas essa escolha é racional. Então, se o intuito é poupar o valor da compra, o consumidor não deverá incorrer em custos adicionais para executá-la, como, por exemplo, gastar mais em tempo ou em transporte para a aquisição. Mas agora vamos considerar que o fabricante do molho B começa a perder mercado, pois todos estão comprando o molho A. Para reduzir seus custos de produção e conseguir colocar seu produto no mercado no máximo por R$ 1,35, ele pretende adquirir uma nova tecnologia e deve optar entre as tecnologias possíveis, 1 ou 2. Os investimentos para essas tecnologias são diferenciados, sendo que a tecnologia 1 é mais cara que a tecnologia 2, pelo fato de serem tecnologias novas. A quantidade adicional de insumos para cada uma delas também difere, sendo que a segunda alternativa é mais barata que a primeira. A segunda tecnologia demanda menos investimentos e menos insumos que a primeira, e, em relação ao custo adicional, permite uma produção adicional também de 1.300 unidades para a primeira alternativa e 900 para a segunda alternativa. O fato da segunda alternativa permitir uma menor produção
a torna menos interessante que a primeira, mas o custo adicional da segunda é menor que o da primeira. Esse custo adicional acaba impactando o preço de venda. Subtraindo um do outro, nós temos um ganho marginal por unidade de 14 centavos. Logo, a segunda alternativa é a mais viável. Como os recursos de produção são escassos em relação às necessidades ilimitadas de produtos, os ofertantes precisam escolher entre as inúmeras alternativas, considerando sempre as seguintes condições básicas. Primeiro, há escassez de recursos, logo é necessário escolher. Segundo, as tecnologias escolhidas determinam como será a produção e os demandantes devem existir em número suficiente que justifique a produção. As restrições de produção são abrangentes, ou seja, atingem bens necessários, assim também como superiores. Isso ocorre porque os fatores de produção podem não existir na quantidade necessária, ou eles podem até existir, mas não estão bem posicionados geograficamente. As restrições de quantidade e posicionamento dos fatores de produção reduzem a eficiência do seu emprego. E para que uma nação possa ter a maior produção agregada possível, é necessário resolver problemas de eficiência, que pode ser considerada sob dois aspectos. Primeiro, a eficiência produtiva, que é a produção de qualquer combinação particular de bens e serviços pelo menor custo possível. A eficiência produtiva pressupõe o uso de modernos meios de produção para que se possa minimizar o emprego de tempo e de materiais. E tem a eficiência alocativa, que consiste na produção dos bens e serviços mais demandados. Ou seja, não basta produzir bens, mas é igualmente necessário decidir quais bens devem ser produzidos, de modo que a sociedade obtenha a melhor combinação de bens e serviços o possível, e as que desejar, obviamente, dadas as restrições dos recursos disponíveis. Para compreender mais sobre os melhores arranjos produtivos que sejam capazes de ofertar o máximo dada uma demanda potencial, a economia também se ocupa de compreender a dinâmica do mercado por meio do sistema econômico. Sistema econômico é uma estrutura pela qual são analisadas as relações entre os agentes econômicos, aqui as famílias e as empresas, e envolve a maneira pela qual ocorre a produção e o consumo. A letra C em amarelo representa o consumo de bens e serviços ofertados pelas empresas e demandados pelas famílias. Essa linha tracejada aí representa a remuneração que as famílias transferem para as empresas em troca da compra dos bens e serviços. É essa remuneração que permite às empresas perpetuarem a oferta. Por outro lado, as famílias entregam sua força-trabalho para as empresas e obtêm renda por essa entrega. É essa renda que permite a essas famílias demandarem. Outro agente no mercado é o governo. O governo obtém tributos pela renda obtida pelas famílias e também pelas vendas realizadas pelas empresas. Em troca, o governo oferece bens e serviços públicos a ambos. Outro agente que participa desse mercado é formado pelo mercado externo, em que ocorrem as transações de importação e exportação. As exportações representam vendas das empresas situadas no país para outros países. As importações são as aquisições ou compras realizadas pelas empresas domésticas das empresas internacionais. Essa relação entre as importações e as exportações determina a balança comercial. Quando as exportações são superiores às importações,
temos superávit. Ao contrário, temos déficit. Nessa relação, temos o produto nacional, que é a soma de bens e serviços que são produzidos pelas empresas e consumidos pelas famílias, acrescido do fluxo de mão de obra, que é o serviço prestado pelas famílias às empresas. A renda nacional é o produto, a soma de três rendas: os pagamentos às empresas pelos bens e serviços tomados pelas famílias, a remuneração dos fatores de produção, que é o conjunto de juros, lucros, aluguéis e salários, mais os tributos pagos pelas empresas e pelas famílias ao governo. O dinheiro que o governo usa para produzir e entregar bens públicos, como hospitais, escolas e estradas, por exemplo, vem da soma da poupança compulsória gerada pela tributação que incide sobre a remuneração da terra, do capital e do trabalho. Esses recolhimentos dão ao governo a capacidade de gerar renda, que é a chamada renda secundária, composta pelos bens e serviços que ele entrega aos cidadãos que imaginam ser gratuito, mas não é. Os recursos que vêm dos cidadãos de diversas rendas acabam gerando benefícios que retornam para esses mesmos cidadãos como renda adicional, como bolsas de estudo, escolas gratuitas, farmácia popular, entre outras coisas. O Produto Nacional, ou PIB, Produto Nacional Bruto, é composto por todo o consumo das famílias, mais a mão de obra captada e paga pelas empresas, o superávit da balança comercial e os investimentos do governo. Então, o Produto Nacional é o somatório de toda a riqueza gerada pela nação em um período, por todos os seus agentes, interna e externamente, pois envolve até os que operam no exterior e contribuem com as importações e exportações. Então, a base dos estudos econômicos está no mercado, que é composto por duas forças antagônicas, a oferta e a demanda. Quem provoca a demanda são os demandantes, ou seja, todas as pessoas dispostas a comprar e que possuem renda. A demanda é representada em um gráfico como esse aí. No eixo Y, temos os preços dos produtos demandados, que evolui de baixo para cima. No eixo X, temos a quantidade de produtos demandados, que evolui da esquerda para a direita. Observe que essa linha ela decai da esquerda para a direita. Isso significa que, à medida em que os preços são baixos, a quantidade demandada é alta. Mas, se os preços dos produtos demandados sobem, a quantidade demandada decai. Isso ocorre por uma série de fatores e um dos mais importantes é a renda. A renda é um restritor natural para a demanda, pois apenas consome quem tem renda suficiente. Mas além da renda, outras variáveis modificam o padrão de demanda. Olha só, imagina aí seu salgadinho favorito. Você consome ele assistindo Netflix. Isso é ótimo. É o descanso do dia, não é? Mas o preço dele também é barato, então você fica duplamente feliz. E quanto mais barato for, mais você consome. Até que um belo dia você vai no supermercado e vê que seu amado salgadinho subiu de preço. Aí você fala, que desaforo, eu nem gosto muito desse negócio aí, não vou comprar. Então você lembra, tem pipoca. E olha só, o preço está baixo. Então você pega e compra. E qual é a moral da história? Entre dois bens, um substituto e um principal, quando sobe o preço do principal, que nesse caso é o salgadinho, a quantidade demandada do substituto aumenta, que é a pipoca. Entendeu? Outra condição que influencia a demanda é a complementaridade entre diferentes bens. Imagina que você ama hambúrguer, mas
tem que ter refri acompanhando. Tudo bem, pois ambos estão com um preço bem baratinho. Por isso é que todo mundo ama. Mas aí todo mundo também consome muito de ambos. Só que um belo dia o refri sobe de preço. Você vai à hamburgueria e constata isso. Aí você fala: desaforo, não consigo comer hambúrguer sem tomar refri, não vou comprar hambúrguer. E por tabela, deixa de consumir até o refri. Qual é a moral da história? Quando dois bens são complementares, se sobe o preço de um, a quantidade demandada do outro decai. No nosso exemplo, subiu o preço do refri e o hambúrguer deixou de ser consumido. Mas tem mais coisas. Você sabe que nossa vida é formada de expectativas, olha só. Sabe aquele refri que você deixou de comprar porque o preço subiu? Um monte de gente espalhou a notícia de que o preço iria subir, que nem um foguete. Aí a galera correu para o supermercado e estocou refri com medo de ficar sem. Ah! Então foi por isso que a hamburgueria subiu o preço. Moral da história? A expectativa de alta de preços ou falta de produtos no mercado provoca aumento da quantidade de vendas, falta do produto e consequente aumento de preço. Muito bem. Depois de entender as linhas gerais do comportamento da demanda, vamos lá estudar como se comporta a oferta. Pense em um gráfico em que no eixo Y evoluem de baixo para cima os preços dos produtos e em um eixo X em que evoluem as quantidades ofertadas desses bens. Se um produto é barato, é natural que os ofertantes não estejam muito entusiasmados em ofertar, pois lucram pouco. Mas, à medida em que o preço dos bens se torna atrativo ou mais caro, a quantidade de oferta evolui, pois as empresas imaginam vender mais para lucrar mais. Dessa maneira, se sobe o preço dos bens, sobe a quantidade ofertada. E se o preço baixa, baixa a quantidade ofertada. Assim como na demanda, na oferta existem influências do ambiente econômico. Quando os custos de produção são baixos, existe desejo de produzir e ofertar, pois custos baixos representam lucro alto. Entretanto, se os custos de produção sobem, a quantidade ofertada tende a diminuir, pela expectativa de redução de lucro. Além da influência dos custos, existem outras. Por exemplo, mudanças tecnológicas que podem refletir no aumento de produção ou redução de custos. Avanço da concorrência e de bens substitutos que aumenta o poder de barganha dos compradores e tende a reduzir preços. E condições climáticas adversas que atingem as safras e provocam escassez. Consequentemente, aumentam o preço da oferta. Expectativas futuras quanto, por exemplo, à iminência de ter carros elétricos por um preço acessível reduz a oferta de carros normais. Bom, vocês devem ter notado que os movimentos da demanda e da oferta são antagônicos. Nesse gráfico com 3 eixos, fica melhor para a gente entender essa relação. Vamos lá? O eixo Y do lado esquerdo é o eixo do preço da demanda. O eixo Z do lado direito é o preço da oferta, tá? Essa linha representa a curva de demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. E quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, certo? Essa outra linha representa a curva de oferta. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. E quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Podemos abstrair, então, que a relação preço-quantidade para a demanda evolui de maneira inversamente proporcional e na oferta evolui de maneira diretamente proporcional. Dadas essas duas curvas, é possível entender que nos mercados a oferta e a demanda evoluem de maneira desigual em razão desse antagonismo.
existente entre as vontades de seus agentes. Entretanto, em alguns pontos, elas se cruzam. Nesse cruzamento, existe um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio, que significa que por esse preço, os compradores estarão dispostos a comprar e os vendedores estarão dispostos a vender. Muito bem. Até agora, vimos que as quantidades dos produtos, tanto ofertados quanto demandados, mantêm relação com os preços. Cada produto tem uma sensibilidade específica que é relacionada às variações dos preços desse mesmo produto. O conceito de elasticidade reflete o grau de reação ou sensibilidade da variável quantidade, Q, quando ocorrem alterações na variável preço, P. Por exemplo, se os preços no mercado oscilarem, eles provocarão também uma oscilação nas quantidades ofertadas ou demandadas. Dessa associação surge o conceito de elasticidade-preço. Mas é importante lembrar que os movimentos da oferta e da demanda são antagônicos. Logo, o conceito de elasticidade-preço considera essa diferença na sua interpretação. Por exemplo, pelo lado da demanda, a elasticidade-preço serve para analisar a capacidade de compra e, pelo lado da oferta, o nível de competição do mercado. Uma relação dos deltas de variação do preço e da quantidade, em que a quantidade varia pouco comparativamente à variação de preço, revela inelasticidade. Nessa circunstância, há uma baixa sensibilidade da variação da quantidade em relação ao preço. Um exemplo disso é quando os remédios sobem muito o preço, mas as pessoas continuam comprando, mesmo reclamando, por ser um bem que não pode ser deixado de lado. Quer dizer, mesmo que o preço varie muito, a reação dessa variação nas compras é pequena e não produz um delta expressivo comparativamente. Pelo lado da oferta, as relações dizem respeito ao nível de competição dos ofertantes. Na relação perfeitamente inelástica, as variações de preço não produzem impacto nas variações de quantidade. Isso acontece, por exemplo, em mercados em que poucas empresas detêm o controle da produção, como nos oligopólios, ou quando só uma empresa produz um produto, o monopólio. Quando é assim, as empresas não precisam se preocupar se existem concorrentes oferecendo produtos mais baratos, e então praticam o preço que mais lhes convier. É o caso, por exemplo, dos combustíveis, do cimento, de algumas marcas de dispositivos de informática. Agora, quando os mercados são competitivos, então teremos uma relação elástica. Nessa relação, pequenas variações nos preços produzem altas variações nas quantidades ofertadas. Isso acontece com todas as empresas que precisam competir por insumos de produção. Por exemplo, se o plástico é um insumo relevante, pequenas variações de preço desse insumo geram grandes flutuações na produção. Temos também uma relação inelástica. Nesse tipo de relação, o delta de preço, mesmo sendo expressivo, não produz variações significativas na quantidade. Isso acontece em setores, por exemplo, de produção de alumínio. Mesmo que os preços disparem no mercado, não dá para produzir mais alumínio, pois as jazidas de minério são limitadas. Ufa! Bom, pessoal, espero que essa apresentação tenha sido útil para entenderem o conteúdo do segundo capítulo do livro. Reforço que vocês devem ler o livro com muita atenção e tirar dúvidas. As oficinas trarão conteúdos que auxiliarão a associarem prática e teoria. Eu fico por aqui. Tchau!